Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, dando início a mais um Culto Cristão no Ar, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui presentes, esse que vos fala, João Menezes, meu pai, Lidiane Barreto, minha esposa, Jane Chantley, e também participando do programa, nosso companheiro, Ayrton Dias. Vamos dar início ao programa de hoje com a mensagem inicial que será lida pelo companheiro Ayrton. Na forja da vida. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Trazes contigo a fama do ideal superior e anelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres, mas, diante da realidade terrestre, costuma dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é um resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate das longas tarefas iniciadas de longe, com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a remuneração de quantos se consagram ao ministério. O livro que te institui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres. A oficina que te asseguram a assistência encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações. Se aspiras deste modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o monte, basta contemplar-lhe a grandeza, mas se te dispõe a comungar-se o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos olhos, sentir com a própria alma, mover os pés em que te
sustens e agir com as próprias mãos. Do livro da Esperança, canalizado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Jesus, divino adorável Mestre, aqui estamos, Senhor, iniciando mais um programa, e permita que a mensagem que iremos comentar do Evangelho segundo o Espiritismo possa chegar aos corações, principalmente aqueles mais necessitados de uma palavra amiga, de consolo e esclarecimento. Abençoe os lares sintonizados conosco, envolvendo também te pedimos, Senhor, toda a diretoria da emissora da Fraternidade, a Rádio de Janeiro, seus funcionários e todos os programadores que trabalham voluntários como nós. Que o teu amor possa envolver toda a humanidade, hoje e sempre. Dando continuidade ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos Chamados, Poucos os Escolhidos, nós vamos ler e estudar hoje os itens 3, 4 e 5, que tem como título A Porta Estreita. Então, inicialmente, são duas passagens do Evangelho, uma registrada em Mateus e outra em Lucas. A de Mateus diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Essa passagem é bastante conhecida, né? E a gente sabe bem o sentido, que a gente tem muito mais ofertas para as coisas ruins ainda da vida do que para as coisas que levam a gente à nossa salvação, à evolução, né? E de um modo geral, né, esses convites em relação à porta larga, né, envolve pessoas inteligentes, muito dinheiro. Né? Basta ver as divulgações que são feitas nas mídias, né, com relação, por exemplo, às bebidas alcoólicas, ao fumo, né, em que a qualidade do material é muito boa, porque interessa de interesse das pessoas, tendo em vista o lucro, né, mas não quer saber o prejuízo que causa à saúde das pessoas. E aí tem a segunda passagem, que ela é um pouco menos conhecida e um pouco mais difícil da gente compreender algumas partes, né? Vamos ver aqui o que diz o Evangelho de Lucas. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Esse finalzinho aqui, que é um pouco comum, a gente não lê muito, né, que fala de Abraão, Isaque e Jacó, são os patriarcas do povo judeu, fala de pessoas que vêm de todas as partes do mundo, do Ocidente, do Oriente, do setentrião e do meio-dia, que estes estarão no reino de Deus, e nós não. A gente entende como uma figura forte para que as pessoas acordassem, né? Mas que, na verdade, o próprio Jesus disse: batei e abri-se-vos-á.
que contradiz um pouco essa mensagem, né? Mas são contextos diferentes, porque a gente sabe que o Pai sempre vai dar oportunidade para a gente se reabilitar. E um dia todos nós passaremos por essa porta estreita. Né? Lembrando, né, que muitas passagens do Novo Testamento, né, foram escritas no mínimo 70 anos depois da crucificação. E por várias pessoas, né? Porque realmente, se a gente for pegar o pé da letra que está escrito aqui, já está sendo contraditório. Né? Porque se ele veio para ajudar as pessoas a progredir, como é que ele vai fechar a porta? Né? Então a gente tem que nem sempre procurar ficar perdendo tempo em querer entender, porque às vezes, eu lembro um livro, né, que eu li, que é de um pastor evangélico norte-americano. O título do livro é O que disse e o que não disse Jesus. E ele mostra, né, através de pesquisa, que muita coisa que está no Novo Testamento Jesus nunca disse. Então, a gente e como o João falou, entender a parte final, que é mais conhecida e mais fácil de entender, né, do que a gente procurar, às vezes, esperar o que Jesus queria dizer com isso. Será que foi Jesus mesmo que falou? Né? Não foi uma interpretação equivocada dos copistas, né? E aí vamos ao que diz Allan Kardec sobre essa passagem, que vai nos esclarecer um pouco mais. Né? Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmos, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Uma problemática aí é nós próprios, vamos nos incluir aí também, que todos estamos no mundo de provas e expiações, mas nós visualizarmos qual é a porta larga e qual é a porta estreita, né? Porque para muitos certas coisas são permitidas ou se permitem e não conduzem ao caminho do bem. Exato, né? Mas nós temos já aquela questão do Livro dos Espíritos que diz onde está gravada a lei de Deus, na nossa consciência. Então, se nós interrogarmos a nossa consciência, provavelmente vamos saber melhor o caminho a seguir. Né? E só lembrar também que a Jane tocou nesse ponto, né? Que nós somos um planeta de provas e expiações, em que ainda a predominância é do mal. Por isso que, como ele diz aqui, é grande o número de enveredas pelo caminho do mal, porque a média dos espíritos encarnados aqui na Terra ainda são mais envolvidos com o mal do que com o bem. Mas quando aqueles começam a despertar, né, a gente já vai fazendo um esforço para evitar, por exemplo, certos ambientes. Né? Ontem eu estava conversando com o meu cunhado, né, e ele lembrou que quando ele começou a frequentar a mocidade, né, ele fumava. Né? E ele começou aquela luta com ele mesmo, né, porque ele via que os outros componentes da mocidade já estavam mais tempo, não fumavam, né? E ele chegou um momento que ele disse assim, realmente eu tenho que parar de fumar. E parou. Né? Então a gente vê que, né, à medida que as pessoas vão se tocando, vão deixando certas coisas para trás, que a própria pessoa se conscientiza que aquilo não é mais necessário para ele. Né? Por isso que é bom a gente procurar também os bons ambientes, as boas companhias, né? Porque a gente vai sendo influenciado pelo lado bom. Né? Aí não há dificuldade nenhuma, né? Porque isso aí qualquer pessoa, mesmo que não seja tão inteligente, sabe qual é o ambiente que é melhor para ele e o pior, né? A escolha é dele, mas a diferenciação não é tão difícil de fazer. Então continua aqui Allan Kardec dizendo: tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal, é o que acabamos de dizer. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada.
Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em estado absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. É lógico que essa figura da porta é uma coisa que tem um sentido relativo, né? Porque Deus está sempre oportunizando aos seus filhos a retomada do bom caminho. Agora a escolha, como falei, é sempre a nossa. As portas, na verdade, são do mesmo tamanho. A gente é que acha que a porta do mal é mais larga e mais fácil de entrar, porque, como meu pai falou, ela é mais chamativa, né? Ela é toda decorada por fora, tem luzinha piscando, tem musiquinha, né? A do bem, às vezes, está lá, escondidinha, né? Dá mais trabalho para chegar, mas, como foi falado aqui, né? Deus não quer fechar a porta, né? Ele quer justamente que a gente entre, mas depende do nosso esforço, porque do nosso esforço é que vai vir também a nossa satisfação de termos conquistado, porque se fosse fácil a gente não teria mérito, né? Daí é que vem a conquista do espírito, né? De ter passado pelas dificuldades e ter vencido. E eu vou fazer até uma figura que me veio agora à memória, né? A questão das portas, né? E a gente observa que muitas vezes, isso já uma vez eu assisti eu estava viajando de trem, e de repente falaram que o vagão estava pegando fogo. E as pessoas levantaram, né, e quiseram passar para o vagão seguinte, que tem aquela passagem que é estreita, né? Tudo ao mesmo tempo. E ninguém passava, né? Porque um ficava empurrando o outro, né? Só que, né, quando as pessoas são educadas, né, vão passando de dois em dois, da repente todo mundo está do outro lado, né? Então a porta, apesar de ser larga, mas às vezes as pessoas não conseguem, porque até por falta de educação mesmo. Eles são espíritos atrasados, né? Quer chegar na frente do outro. E termina esse item dizendo assim: mas de que delitos a humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Então, se nós tivéssemos vivido uma vez só, né, por que nós estaríamos pagando tantos erros, né? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Então Kardec está fazendo questionamentos aqui que vinha das crenças que existiam até então, né? Que a pessoa só tem uma existência e ali ela vai ser julgada ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Então ele faz esse questionamento aqui, né? Será que Deus faria uma porta tão estreitinha para só alguns conseguirem chegar nesse céu eterno? Né? Seria um Deus sádico. E aí termina ele falando, né? Assim é que, com a unicidade da existência, ou seja, se a gente só vivesse uma vez, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então é a chave que explica algumas ideias que o Cristo deixou lançada lá 2000 anos atrás, mas que só o Espiritismo veio ter o acesso, essa chave de acesso a esse conhecimento, que é a forma didática como nós passamos a entender a reencarnação, né? Não que Kardec tenha inventado a reencarnação, tem religiões muito mais antigas que o próprio cristianismo, que já trazem essa ideia, mas a forma como o Espiritismo traz para a gente faz com que a gente realmente possa entender e aceitar, né? E aqui eu me lembrei que no dia 18 de abril de 1857, Kardec fez uma reunião durante a noite e convidou para essa reunião aquelas pessoas, principalmente médiuns, que tinham colaborado
na publicação de O Livro dos Espíritos, na elaboração do livro. Né? E nessa reunião também foi através de um convite formulado por aquela Madame René Maison, que era amiga de Kardec, onde Kardec assistiu pela primeira vez os fenômenos das chamadas mesas girantes. Ela convidou um espírita que não residia em Paris e sua filha. Essa jovem também, né, Hermance Dufour, ela era médium e quase ao final, quando as pessoas estavam se levantando para se despedirem, né, ela entra em transe. Essa é uma mensagem de São Luís. Né? Nessa mensagem, São Luís diz para o grupo ali reunido, né, que ele fala exatamente isso, né, que muitos eram chamados, né, e chamado e ser escolhido era uma decisão dos espíritos. Mas ele coloca um outro verbo, né, que é o marcados. Né? E ele diz que essa marca é a própria pessoa que vai deixar. Quer dizer, é por aquilo que a pessoa fizer na Terra. Né? Então, o São Luís acrescenta que muitos chamados, poucos escolhidos e muito poucos aí dos que são marcados, né? Como o espírito de escola, que temos aí alguns exemplos na doutrina espírita, Chico Xavier, né? No catolicismo que vemos aqui no Brasil, a Irmã Dulce, e tantos outros aí pelo mundo, né? Que foram espíritos extremamente adiantados que vieram aqui até dar esse exemplo de como passar por essa porta. E antes também de fazer a leitura da poesia, eu só queria pedir aos nossos ouvintes, porque a rádio ela está fazendo agora uma campanha para conseguir, né, até o meio do ano, mais 800 colaboradores do Clube da Fraternidade. Vocês que estão nos ouvindo ainda não contribuem e pode contribuir com a importância mínima de R$20. Entre em contato com a rádio para que tome conhecimento de como agir. Tá? Então é o que eu peço, realmente em nome de Geraldo de Aquino, que aqueles que puderem passem a fazer parte do Clube da Fraternidade. A diretoria da rádio está com uma vinheta aí falando sobre essa campanha, então é só prestar atenção, anotar o número de telefone e se inscrever. Então, leremos agora do livro Cantigas de Vida, de Peyral, trecho de uma poesia contida nesse livro. Passar pela porta estreita soma esforço e provação, o que pouca gente aceita, apegada à tradição. No dia que a paz vivida remira a paz que se dobra, a colheita dividida nos celeiros deixa sobra. Mãos omissas, encolhidas, sem vitórias ou fracassos, ficam cedo envelhecidas, sem terem servido aos braços. Lição sublime a da cruz, e ao mesmo tempo um libelo. Ser um com Deus e Jesus é ser com todos um elo. Ser como a brisa inocente que penetra pelas frestas, pois quem vive maldizente morre sempre com gestas. Ao contrário do servil, o que tem boa vontade não maquia o seu perfil para encenar a humildade. É por milagre do amor que o pólen luta e supera a foice do predador e fecunda a primavera. Compara com a limalha, metal que se fez poeira, o que a união faz a palha numa cestinha de feira. E assim, Senhor, no final deste momento de reflexão, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui, de estudar o teu Evangelho e tentar colocá-lo em prática em nossas vidas. Abençoa todos os ouvintes da rádio, todos os seus lares, ambientes de trabalho, onde quer que cada um de nós estejamos. Abençoa nossa semana, possamos estar juntos na próxima segunda, no próximo dia em que cada um estiver ouvindo, e que sejamos felizes hoje e sempre. Que assim seja.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.